E depois dessa agenda, né, ou no meio entre uma agenda e outra, Franzé Silva conversou com Sávia Barreto e falou sobre uma conversa precipitada em torno dessas discussões políticas. Vamos ver. O ministro Alexandre Padilha fez uma colocação infeliz. Nós que vivemos a política, que a toda hora somos instigados por vocês que estão de prontidão para pegar informações, acredito que no momento em que ele não estava concentrado, falou uma frase que, para ele, ministro da articulação do governo Lula, não poderia ter dito. Quero aqui, inclusive, enaltecer o posicionamento da presidente Gleice. O PT saiu maior. Nós temos a realidade de um PT que era para já não mais existir. Prenderam Lula, prenderam as maiores lideranças, criminalizaram essas lideranças que agora estão sendo colocados como réus indevidos. Isso ontem colocado dentro do STF, quando liberou todos os processos contra o Zé Disseu, que foi o mais criminalizado e mais atacado dentro da mídia de direita e nas redes sociais dos bolsonaristas. Então a gente acredita que depois de uma tentativa de fazer o PT desaparecer, o PT saiu grande dessa eleição. Temos uma dificuldade muito grande aqui em Brasília, que é o presidente Lula ter base de sustentação. Vocês estão acompanhando aqui, sabem que cada voto, cada matéria importante, o presidente tem que sentar para poder negociar, porque ele não tem base de sustentação nem na Câmara e nem no Senado. Então nós queremos fortalecer ainda mais o PT para que a gente possa fazer através das políticas públicas que fizemos no primeiro e segundo governo do presidente Lula, na gestão da presidenta Dilma, um país que seja um país de crescimento e de inclusão. Você viu, essa aí foi o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, falando a respeito da declaração do ministro Padilha de que o Partido dos Trabalhadores ainda estaria na zona de rebaixamento, apesar do crescimento nas eleições. Ele faz, então, essa observação, essa crítica à declaração do ministro Padilha. Porém, na outra resposta à Sávia Barreto, ele falou sobre 2026. E aí disse que qualquer conversa nesse sentido não está dentro do seu prazo normal. Eu acho muito cedo abrir essa discussão agora. Nós temos ainda praticamente 2 anos pela frente. O governador Rafael vai saber conduzir isso com o auxílio, o apoio, a orientação do ministro Wellington Dias. E a gente vai acomodar as forças dentro de um projeto de Piauí. Não pode ser os anseios de uma agremiação A ou B, quem tem mais ou quem tem menos. É como nós vamos fazer com que esse projeto de Piauí e de Brasil possa ser viabilizado. Nós temos que ter maturidade política e ter, acima de tudo, capacidade de diálogo. É isso que nós estamos tentando cada vez mais criar entre nós, para que não haja uma autofagia e muito menos um momento de embate desnecessário e prematuro. Nós vimos aqui a entrevista de Georgiano Neto já falando a respeito de 2026, Franzé Silva falando em precipitações. Lívia, 2026 é agora? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? 2026 começou, de fato, dia 7 de outubro, do dia seguinte das eleições. E aqui no Piauí já vem sendo uma discussão desde o início do ano, antes das eleições desse ano. Então, assim, a discussão em torno de 2026, ela, claro, foi muito balizada pelos resultados das prefeituras e dos vereadores que foram eleitos ou que quase foram eleitos ali pelos partidos e pelos apoios dos deputados estaduais e federais. E a partir de agora é uma questão de estrutura para ser mantida até 2026. O caso do presidente Franzé gira muito em torno também numa perspectiva de ser deputado federal, que era um dos planos, mas que agora tende a voltar a ser realmente uma reeleição como deputado estadual. Então exige aí uma conversa, um diálogo, inclusive com a própria bancada do PT, para entender quais serão esses nomes que vão representar o partido, já que na Câmara, que na Assembleia Legislativa, existe uma representatividade muito importante para o Karnak, mas que tende a se enxugar caso não haja uma acomodação coerente ali com as bases aliadas. E aí, sabe, um dos assuntos tratados por você, com o Franzé, foi essa dificuldade que o presidente Lula tem
de se fortalecer dentro dos parlamentos, do parlamento, da Câmara dos Deputados, por exemplo, que está passando por um processo de modificação, já que se aproxima uma eleição e uma mudança de comando, sabe? Quando a gente vai a fundo no discurso da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ministro Alexandre Padilha, parece que realmente um culpa o outro pelo fato de esse ser um governo de coalizão, ou seja, um governo de centro-esquerda com aliados que são de centro-direita, e esses aliados terminaram em muitas capitais, em muitos municípios, disputando contra o PT, ou seja, eles têm emendas, eles têm recursos, eles participam de ministérios, então tem a força do governo federal e estão disputando com aliados. Agora, sem os aliados, não tem como o governo, de fato, aprovar o mínimo de matérias. A gente observa que a cada projeto importante que o presidente Lula precisa aprovar aqui em Brasília, ele tem que basicamente renegociar do zero, porque não tem uma base sólida, uma base fixa. E eu acho que o grande embate que essa semana, Joelson, a gente deve ter um desdobramento é justamente sobre as emendas, porque as emendas parlamentares dão independência aos deputados. Eles não precisam tanto assim do governo federal, e tudo isso termina sendo aí um pano de fundo importante para a gente ler o resultado da eleição municipal. Aqueles prefeitos que receberam mais emendas dos seus deputados estaduais, federais, eles foram reeleitos, os políticos que tiveram mais recursos conseguiram, de fato, trazer à ponta isso em resultado para a população, e, de fato, a renovação ela foi restrita, né? A gente viu como resultado um cenário um pouco mais conservador, um pouco mais pragmático. Essa foi a escolha do eleitor.